Aquela história do contra tudo e contra todos que muitos times usam quando se acham prejudicados pela arbitragem ou por alguma coisa que acontece dentro de uma partida, voltou. E agora quem está usando é o Palmeiras. Inscreva-se no canal, dê um like e comenta. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Bom, todo mundo sabe a polêmica sobre o jogo entre Palmeiras e Vitória, em que o Palmeiras goleou o time baiano por 4-0, num jogo que houve 3 expulsões pelo lado do Vitória, e que o Vitória ainda reclama sobre uma possível expulsão do jogador Maurício, que deu uma cotovelada num jogador do clube baiano. E tem uma polêmica danada porque o Maurício foi denunciado pelo STJD por causa disso e deve pegar aí alguns jogos de suspensão, ainda vai ter o julgamento. Só que os jogadores do Vitória também, nessa partida, que foram expulsos, também foram denunciados. E o Palmeiras emitiu uma nota repudiando, né, esse tipo de coisa, e questionando até a validade disso, questionando o próprio STJD. E aí ele divulgou uma nota até grande, de reclamações sobre isso. E aí começou com aquela coisa do contra tudo e contra todos, que um monte de time usa isso. E eu acho até chato pra caramba esse tipo de coisa, porque erros de arbitragem acontecem direto contra todos os times. Uns realmente são mais prejudicados e outros são muito mais beneficiados. Mas acontece com todo mundo. O jogo em si foi até um jogo fácil para o Palmeiras, porque teve, no mesmo lance, teve 2 jogadores do Vitória expulsos. E depois teve um outro jogador ainda que foi expulso, e aí facilitou ainda mais a vida do Palmeiras. Só que o problema é que o Palmeiras coloca em dúvida a arbitragem, porque houve lances em outros jogos parecidos com o do Maurício. E o lance do Maurício, que todo mundo já deve ter visto, é esse aqui, ó. O jogador do Palmeiras olha que o jogador do Vitória está vindo e deixa o braço, e realmente há a cotovelada, e foi uma cotovelada bem forte, porque o jogador teve que tomar 4 pontos no queixo. Então não foi uma coisa qualquer. E o jogador ainda, tanto ele viu que ele fez errado, que ele, na queda, ele tenta simular um toque no seu rosto, e ele depois desiste até no meio do caminho, porque ele viu que ele fez errado. Ele deu a cotovelada realmente. E aí muita gente diz, era para ter sido expulso. E realmente era sim para ter sido expulso o jogador do Palmeiras. Porque por mais que muita gente defenda que ele foi para proteger a bola, a imagem fica clara. Ele realmente foi para deixar o braço em cima do jogador do Vitória. E aí entra aquela velha mania da arbitragem brasileira, que é muito ruim, de não olhar as imagens. O VAR não recomendou o árbitro aí olhar a imagem, porque se ele fosse olhar a imagem, realmente ele iria expulsar o jogador do Palmeiras. Então, a arbitragem brasileira, ela é ruim. E é claro que muita gente pode colocar em dúvida se porque é um time maior e outro time menor, né? Um time mais poderoso contra um time mais fraco, né? Nos bastidores e tal. Todo mundo pode colocar em dúvida isso. Agora, que o lance foi para expulsão, foi. O Palmeiras pode chiar, pode reclamar, pode berrar, mas o lance foi para expulsão sim, assim como os outros lances em que os jogadores do Vitória foram expulsos. O lance do carrinho em cima do John Arias foi uma coisa criminosa, que o jogador ele deveria ter sido expulso e deveria pegar um gancho maior, porque poderia ter quebrado a perna do jogador do Palmeiras.
Então pode-se discutir muita coisa, mas que o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso não tem como se discutir, porque você não tem como brigar com a imagem. E aí, é claro, a maioria dos torcedores do Palmeiras estão puxando para o lado do Maurício, né, tentando achar alguma coisa e aí pegando realmente as imagens dos outros jogos em lances parecidos. Tem um lance do jogador do Corinthians, tem um lance, eu acho que do Pulgar no jogo do Flamengo, e outros lances parecidos em que o jogador deixa o braço e tudo. Só que, como eu falei, não dá para brigar com a imagem, não dá para distorcer o que está na imagem. E eles conseguem tentar distorcer o que está na imagem simplesmente porque é o jogador do seu time. Talvez se fosse um lance contrário, se fosse o jogador do Vitória que tivesse feito esse lance, eles estariam batendo no jogador do Vitória e pedindo até uma punição maior. O problema todo é que não tem ninguém isento para se falar sobre isso. Todo mundo puxa para o seu time. Isso são todos os times, tá? Não é porque eu sou flamenguista que eu vou isentar o meu time. São todos os times. Os jogadores do Flamengo fazem isso, os dirigentes do Flamengo fazem isso, e os dirigentes de praticamente todas as equipes fazem isso. O problema todo é que, na verdade, ninguém quer arbitragem limpa. Ninguém quer que a arbitragem seja boa. Na verdade, existe uma hipocrisia, porque se quer realmente só que a arbitragem faça a favor do seu time, do seu clube. Que erre sim, mas contra o seu adversário. Então, é uma hipocrisia que tem. Então, se você realmente quer que a arbitragem seja limpa, que a arbitragem seja justa, você tem que também, quando o seu time é favorecido, você tem também que reclamar e dizer que a arbitragem é ruim, que a arbitragem não tem critério. Só que isso não acontece. Então, fica essa hipocrisia, fica um jogo de empurra para lá, para cá, e todo mundo usando aquele velho ditado de farinha pouca, meu pirão primeiro. A arbitragem realmente brasileira é ruim, ela não tem critério. Aliás, eu acho que ela nunca teve critério. O VAR veio para ser uma ferramenta para se auxiliar, para se evitar ou diminuir que alguns erros aconteçam, mas ele só escancarou ainda mais a ruindade da arbitragem brasileira. E escancarou demais. E o que pode ser feito? O que se quer realmente ser feito sobre isso? Me parece que nada, porque acontecem erros, continuam acontecendo esses erros absurdos e nada é feito. A comissão de arbitragem eu acho que está lá só para ganhar dinheiro, para colocar amigo ali, parente aqui, e nada é feito. A CBF também não se envolve, porque para ela tanto fez como tanto faz. E os clubes também não se ajudam, porque só reclamam quando são prejudicados, né, entre aspas, que às vezes é simplesmente um erro de uma arbitragem que sempre foi ruim. Esse lance também de contra tudo e contra todos também, que os times usam, e hoje é o Palmeiras que está usando, quer dizer, mais uma vez, porque ele já tinha usado há uns tempos atrás, é ridículo. Não tem um sistema trabalhando para prejudicar esse ou aquele time. Até porque, se existisse realmente esse sistema, ele iria favorecer aos times maiores. Contra tudo, contra todos, como se realmente todo mundo estivesse contra o Palmeiras, ou se todo mundo estivesse contra o Vasco, se todo mundo estivesse contra o Flamengo. Um monte de time já usou isso, como se todo mundo quisesse prejudicar exatamente o seu time. Não existe isso. O que existe é uma ruindade da arbitragem, uma falta de critério inacreditável que não é resolvida, porque simplesmente a gente tem uma comissão de arbitragem que é nula, que é totalmente inútil e que não quer que se melhore nada, porque nada é feito, não mudam treinamento, não mudam a estrutura, não mudam a forma de pensar para mudar essa arbitragem, para melhorar a arbitragem. Contra tudo e contra todos é uma coisa para se criar um clima de que todo mundo está perseguindo e que você está lutando contra todo mundo porque simplesmente o seu time é o único prejudicado. Há algum tempo atrás, o Palmeiras era o time que mais tinha intervenções do VAR a seu favor.
Só que isso, é claro, eles não vão lembrar, eles não vão dizer que isso é verdade, porque senão quebra a narrativa deles. Então, enquanto não houver uma consciência de todo mundo de que a arbitragem é ruim para todo mundo e que algo deve ser feito para que se melhore para todo mundo e não pensar no próprio umbigo, nada vai mudar. Vai acontecer rodada atrás de rodada, jogo atrás de jogo, e vai acontecer a mesma coisa, as mesmas polêmicas, as mesmas reclamações. E aí, quando um time que é em um jogo prejudicado pela arbitragem, ou que ele acha que foi prejudicado, reclamar. E quando num outro jogo ele for favorecido, ele não reclamar, vai ficar por isso mesmo, porque, como eu falei, ninguém quer uma arbitragem limpa, quer que a arbitragem seja sempre a seu favor. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.